Quero te convidar a, juntamente comigo, lermos um texto da palavra do Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Nós vamos ler a partir do verso 26, juntamente com a igreja. Lucas 23, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler numa outra versão, mas os irmãos vão conseguir me acompanhar aí. Enquanto levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Verso 30. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Verso 34, disse-lhe Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Verso 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Verso 42, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor, fale ao nosso coração. Obrigado pela oração que o pastor já fez por nós. Nós pedimos mais uma vez: tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Tome posse da minha mente, do meu corpo, da minha voz, de tudo que é em mim nessa hora, e fale através de mim com a tua igreja. Nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Nós passamos esse mês pela rota, estamos ainda passando, pela rota da redenção, pelos momentos finais ali, dos momentos cruciais em que Jesus viveu. E nós lembramos há algumas semanas daquelas últimas palavras, da última ceia, dos últimos momentos, das palavras que foram ditas, e como Jesus nos ensinou naquele dia, que ele mostrou que no reino dele, na mesa dele, o maior serve o menor. Isso foi tão poderoso ouvir isso naquela manhã de 2 domingos atrás, e sabermos o quanto Jesus estava querendo, naqueles últimos momentos, que lembrava a morte dele, ainda assim ele queria nos ensinar algo precioso. Vamos servir uns aos outros.
vamos lavar os pés uns dos outros. Ninguém é maior aqui. Isso é poderoso. E na última semana, no último domingo, nós também passamos por um outro momento, o momento da agonia, das últimas orações, das últimas palavras que Jesus falou. Lembra daquele momento em que ele falou com os discípulos: ficai aí, mas vigiem, orem, fiquem alerta. E Jesus se retirou naquela oração que foi a maior agonia que ele pôde expressar no coração, dizendo: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Gente, que agonia era aquela. Ele sabia que era necessário passar por todo aquele sofrimento, ele sabia que era necessário passar por toda a cruz, ele sabia que era necessário ser moído e esmagado, mas ali ainda assim ele fez essa oração com o coração dilacerado, com o coração sangrando, suando sangue naquele momento de agonia. Ele disse: afasta de mim esse cálice, mas que a sua vontade, Pai, seja feita e não a minha. E hoje, nessa manhã, vamos relembrar aquela manhã que se fez noite, que se fez escuridão total. Aquele dia em que, para muitos, era um dia de deboche, era um dia de escárnio, era um dia de alegria que eles estavam festejando. Vamos botar mais um na cruz. Vamos colocar mais um, e vamos colocar esse que se diz o Rei dos Judeus. E aí chegou esse momento da crucificação. Mas é interessante que Jesus nos ensinou lá na mesa. Jesus era tão pedagógico que ele ensinava o tempo todo. O maior mestre que nós conhecemos até os dias de hoje. E ele ensinou lá na mesa como que nós deveríamos servir. Ele ensinou também como se deveria orar pela vontade do Pai, não pela nossa, mesmo sabendo da agonia que ele iria enfrentar. E aqui na cruz, o que eu acho mais incrível é que ele também estava ensinando. Jesus não estava simplesmente morrendo na cruz. Ele estava também oferecendo algo muito especial para nós como igreja. E nessa manhã, eu quero destacar algumas verdades que Jesus estava ali oferecendo, enquanto ele era moído e esmagado ali naquela cruz. Jesus estava oferecendo, sabe por quê? Porque ele entendia claramente que quando a gente está sendo humilhado, não é simplesmente porque nós estamos debaixo de uma inferioridade. A igreja precisa entender o que Jesus estava querendo oferecer ali. Olha, Jesus podia muito bem oferecer uma vingança ali na cruz. Vocês estão me humilhando agora, mas olha o que meu Pai vai fazer, hein? Não. Ele ofereceu tudo aquilo que tinha dentro dele como Deus, como Senhor, como o Senhor e Salvador, o Redentor da nossa vida. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar, que todos nós conhecemos, que todos nós sabemos, o que Jesus ofereceu na cruz. A primeira verdade que eu gostaria de destacar, que está bem expressa lá no verso 28, Jesus ofereceu amor. Jesus ofereceu amor. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Aqui Jesus estava completamente movido por amor, por compaixão. Mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo levando as chicotadas e os açoites que ele levou, mesmo sendo desprezado, ele olhou para as mulheres, olhou para aqueles que choravam, olhou para todos aqueles que ainda estavam escarnecendo dele e ofereceu amor. Porque ele via que nesse momento, exatamente, ele via a grande tribulação que
todos nós poderíamos passar. Um momento de agonia total, que ele sabia muito bem, eles não vão suportar. Eles jamais suportariam isso. E ele estava ali se entregando como oferta de amor. Amor, amor. Sabe, quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê esse grande amor de Jesus, a gente lembra de Romanos 5, verso 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele não olhou para a gente, já viu a gente assim, nossa, eles estão tão bem, né? Não pecam. Ai, que lindo, estão chorando por mim. Pessoas santas, puras. Não, ele sabia que nós iríamos voltar para o pecado. Ele sabia que nós iríamos pecar, íamos pedir perdão e depois íamos pecar de novo. Ele sabia que a nossa carnalidade pecaminosa era tão grande que nós iríamos voltar sempre para o lixo do pecado, para o lixo do diabo. Mas ele falou assim, eu vou morrer, porque pela minha igreja vale a pena. Quero deixar bem claro aqui, Jesus não morreu por você não, tá? Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu por aqueles que creem. Jesus morreu pela igreja da qual ele sonhava em restaurar. É tão romântico a gente dizer que Jesus morreu por mim, como se você fosse um crentinho exclusivo e amadinho do papai. Mas se você não for igreja, você não vai ser salvo. Se você não fizer parte do corpo, do todo, você não vai ser salvo. Você só é salvo pela graça de Jesus, sendo igreja de Jesus. E ele hoje está te convidando. Se você está se sentindo meio separado desse amor, dessa verdade, volte-se. Volte a ser igreja. Volte a amar igreja. Volte a viver igreja aqui ou em qualquer lugar onde você pisar. Você é exclusivo sendo igreja, sendo corpo de Cristo. Amém? A segunda verdade que eu gostaria de destacar aqui, o que Jesus ofereceu na cruz, eu já disse que ele ofereceu amor, mas ele também ofereceu perdão. Está no verso 34, olha só que forte, depois do momento em que os homens rasgavam as suas roupas, ou dividiam as suas roupas, olha só o que Jesus disse. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Diante, gente, de humilhação, diante dos algozes, diante daqueles que estavam ali para humilhar Jesus, para feri-lo, diante da cruz que furava, dos cravos que furavam suas mãos, diante dessa coroa que machucava e furava a sua cabeça, diante do lado que foi furado, e diante do coração dilacerado, dos tecidos da sua pele serem rasgados por não aguentarem tanto tempo pendurado ali. Diante de tudo isso, ele ofereceu perdão. Ele poderia oferecer, já falei, vingança. Meu pai virá contra vocês. Não, ele naquele momento não tinha outro sentimento no coração além de perdão. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É tão forte a gente pensar que Jesus estava ensinando para a igreja como se perdoa. Jesus estava nos ensinando, igreja, qual é o remédio para que a igreja seja curada? Qual é o remédio para que a cidade, para que a colônia seja curada? É o perdão. Nós olhamos para alguém que nos feriu, nós olhamos para alguém que nos machucou, nós olhamos para aquelas pessoas que nos magoaram, que foram terríveis contra nós, que abusaram de nós, e nós aguardamos a vingança chegar. Nós aguardamos, sua hora vai chegar. Não é assim que a gente fala? Ah,
Não precisa me aguardar, não, porque eu sou filho de Deus. A gente não fala assim? Deus é justo. Não vou falar nada, mas eu acho interessante que a gente tem uma frase, quando a gente não quer perdoar, a gente fala assim, quem perdoa é Deus. Quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. A gente está indiretamente falando assim, eu não perdoo. Porque a gente acha que a gente foi tão ferido que o mínimo que a gente merece é a vingança. É que essa pessoa sofra as mesmas ou as piores consequências daquilo que elas nos causaram. Mas quando a gente olha para Jesus, ele falou, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. A cruz, gente, representa esse perdão. A cruz representa aquele perdão que você não quer dar para uma pessoa que está aí implorando seu sorriso, seu perdão. Implorando que você deixe ela renascer na história da sua vida. A cruz representa aquela pessoa que você trancou lá no porão da mágoa, no porão do rancor. E Jesus está falando para você, vai lá soltá-la, porque eu perdoei você. Vai lá libertá-la, porque eu libertei você. E vou ser bem claro com vocês, a única pessoa que está presa de verdade é quem realmente acha que prendeu alguém. Eu perdoei, só não quero mais falar. Quero nem olhar na cara dela. Imagina se Jesus falasse isso. Imagine se Jesus, com toda a sua graça e misericórdia, olhasse para nós. Imagina Jesus lá sendo humilhado pelos fariseus, que estavam ali. Pelos mestres da lei, que, segundo os textos, estavam ali. Ué, você não é o Cristo? Não vai descer daí? E o soldado, você não é o filho de Deus? Você não é o rei dos judeus? Ô rei, está preso? E Jesus olhar e oferecer, Pai, perdoa. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. O nosso olhar precisa ser como o olhar de Jesus. Entender que as pessoas que nos feriram não sabem o que estão fazendo. Mas eles sabiam sim. Não sabem espiritualmente. Os nossos opressores não sabem o quanto isso custa. Perdoa. Jesus na cruz ofereceu amor. Você precisa oferecer amor. Jesus na cruz oferecia perdão. Quando as pessoas vêm à igreja, gente, entendam isso de uma vez por todas. Quando o visitante não crente entra nessa igreja, ele não vem atrás de, vou num culto hoje. Não estou fazendo nada. Então ele acordou cedo, se arrumou e veio para cá. Hoje é culto de crucificação, eu vou lá. Porque eu sou religioso, eu gosto desse tipo de culto. Então a pessoa veio e está aqui hoje. Não. Essa pessoa veio hoje atrás de perdão. E Jesus colocou você nessa igreja hoje aqui para você ser o ícone do perdão. Para você ser a representação do perdão. Você já abraçou esse visitante hoje? Você já amou esse visitante hoje? Você já criou no seu coração um aspecto de amor e perdão por essa pessoa? Essas pessoas não vêm para um ponto, para um clube social. Essas pessoas vêm com o coração dilacerado, porque elas precisam do perdão que você já conhece, que já está revelado no seu coração. Jesus hoje está oferecendo perdão mais uma vez. E Ele quer usar a sua vida para isso. Terceiro e última atitude que eu gostaria de destacar nessa manhã. O que Jesus ofereceu na cruz? Ele ofereceu amor. Ele ofereceu perdão. E não menos importante, Jesus ofereceu salvação.
E está lá nos versos 42 e 43, que a palavra diz assim. Então, Jesus estava conversando agora com um bandido, com o pior dos seres, o pior dos criminosos da época. E Jesus olhou para ele, ele disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Salvou. Foi bandido até os últimos segundos da vida dele. Foi rejeitado até os últimos momentos da vida dele. Mas nesse momento em que houve arrependimento e não remorso, como foi citado de Judas, que não se arrependeu, numa das pregações passadas foi citado, Judas não se arrependeu, gente. Ele se arrependeu e por isso que ele cometeu suicídio. Não, ele teve remorso. Arrependimento, gente, é mudança de atitude. Eu me arrependo e não faço mais. Eu rejeito o que eu fiz e nunca mais vou pisar nesse tipo de caminho. Não é uma vereda que o Senhor quer para mim. Agora, remorso é, desculpa, não faço mais. Depois está lá de novo fazendo. Deus, desculpa, eu não me liguei que isso te feria. Mas depois está lá fazendo a mesma coisa. Minha irmã tem uma frase que eu acho engraçada. Ela sempre fala assim, Deus me livre de fofoca. Aí depois ela fala, não, Deus não me livrou. Mas é sempre que ela quer fazer uma piada, ela fala essa frase. Deus me livre de fofoca. Não, Deus não me livrou. Fala. Tá precisando orar mais. E às vezes a gente está assim. Deus me livre desse pecado. Não, ainda não me livrou. Vou orar mais um pouquinho, então vai. Vou pecar mais um pouco. Ei, você esqueceu que o seu pecado fere Jesus? Você esqueceu que o seu pecado machuca Jesus? Você esqueceu que o seu pecado fura a cabeça de Jesus? Mas esse homem, nos últimos momentos, ele falou, Jesus, eu lembro de cada pecado que eu cometi, de cada crime, talvez eu tenha esquecido de muitos ainda, mas nesse momento eu peço ao Senhor, eu entendo que o Senhor está aqui pendurado, sem pecado algum, mas eu tenho muitos pecados, então eu digo, Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Se lembre de mim quando entrares. Jesus olhou para ele e viu arrependimento, sentiu o cheiro de arrependimento e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que está o teu coração hoje diante de Deus? Tem cheiro de arrependimento pelo que você fez esses dias? Ontem na célula nós fizemos um momento de quebra-gelo, logo no início, num momento de PG, nós fizemos um QG, que é um quebra-gelo. E foi bem interessante que nós fizemos assim, foi lançada uma pergunta para que todos respondessem, e a pergunta era, como você se sente sabendo e lembrando que Jesus conhece e sabe tudo o que você fez essa semana? E as nossas respostas, porque a gente lança a pergunta e também pensa, né? E responde. E as nossas respostas foram essas. Tem coisas que Jesus não se agradou. Gente, eu não falei esse ano. Para você pensar, de janeiro até abril. Eu falei essa semana. Se nós sabemos que nossas atitudes são pecaminosas, se nós sabemos que nosso pecado sempre bate a porta e sempre nos atrai, sempre parece mais interessante, Jesus hoje está oferecendo perdão. Tem cheiro de arrependimento no seu coração? Olha, é claro que eu não vou sentir isso,
mas o Senhor conhece você. Naquele momento ele olhou para aquele homem e ele entendeu claramente o que o coração daquele homem estava dizendo. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. João 3,17 diz que ele não morreu, não foi para condenar. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não foi à cruz, gente, para falar assim, eu vou para a cruz, mas vai haver condenação para vocês aí. Não, é o contrário. Jesus foi para a cruz para que quem crê não haverá condenação. A Bíblia diz que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de encerrar, de concluir essa nossa palavra. E lembrar o seu coração que Jesus é o maior ato de amor que você já ouviu falar nessa terra. O maior ato de amor, de crucificação, e Jesus ali estava oferecendo amor, perdão e salvação. O coração de Jesus nos oferecia isso. Isaías 53:6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava por seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a Bíblia também fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela cruz era minha e sua. Aquela coroa pertencia a nós. A vergonha, a humilhação e tudo aquilo que Jesus passou, éramos nós que deveríamos estar ali. Por nossa culpa ele morreu. E por nossa culpa, ele sofreu tudo aquilo que tinha que sofrer. Mas às vezes a gente vive, gente, como se nós fôssemos condenados. Quando você não presta amor, você vive como condenado. Quando você não presta perdão, você vive como um condenado. Quando você não entende a salvação de Cristo, que é para todo aquele que crê, você vive como um condenado. E hoje o Senhor está te chamando para voltar-se para a cruz. Você hoje cantou que essa cruz tem atrativos para você. Você hoje cantou, prostro-me diante da cruz e vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Você hoje declarou o amor de Jesus. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, vivi o amor de Deus. De graça recebi. E hoje Jesus está te chamando para o arrependimento. O ladrão, ele conheceu a salvação porque houve arrependimento. Não porque ele frequentou uma igreja evangélica. Não porque ele vinha todos os domingos pela manhã, nos 2 cultos e frequentava muito bem. Não porque ele vinha no culto em alemão e no culto em português e saía daqui, era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele não foi salvo porque ele tinha dons espirituais. Ele não foi salvo porque ele tocava um instrumento muito bem, porque ele recepcionava as pessoas muito bem. Não, o ladrão da cruz não foi salvo porque ele era bonito igual a você, chique igual a você, e nem fazia parte de um templo tão bonito quanto esse. Ele foi salvo porque ele entendeu que sem Jesus nós não somos nada. E eu quero lembrar você desse Jesus que você um dia aceitou.
Eu quero recordar você desse Jesus que um dia você levantou a mão e falou, eu recebo esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí você gosta mais dele como Salvador, porque como Senhor é muito difícil. O Senhor, ele manda e o servo obedece. Aí você foi deixando o Senhor para segundo plano, depois terceiro e último plano. Ultimamente, ele nem tem sido mais o Senhor da sua história. Ele não consegue mais governar você. Ele não consegue mais dominar você. É hora de você deixar que ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Se ele não for o Senhor, ele também não será o Salvador. Talvez você hoje esteja aqui só porque você é filho de crente. Sempre fui filho de crente. Por que eu não vou ficar aqui? Ah, que legal. Olha, eu vou contar uma história para vocês resumidamente. Eu nasci e fui criado num lar cristão. Meus pais sempre estavam dentro da igreja. Desde pequenininho, meu pai era líder de evangelismo. Adolescente, meu pai era pastor. Eu não suportava isso. Ser filho de pastor... Eu falava, não, tudo que eu fazia... Nossa, e é filho de pastor, hein? Eu sei o que seus filhos sofrem. Eu sei. Passei por isso. Até que um dia eu falei assim, quando eu for adulto, quando eu tiver uns 14 ou 15 anos, olha o meu adulto, hein? Eu vou sair da igreja. Eu não quero mais esse negócio de ser filho de pastor. Quero esses negócios não. Mas com 13 anos eu fui chamado para o louvor da igreja. Aí fui me envolvendo com a música, fui ficando. Sabe aquele negócio que vai ficando ali? Tipo um criado mudo? Que de vez em quando você passa um paninho para limpar? Eu fui ficando. Aí eu fiz 17 anos e era o crente dentro da igreja. Mas um demoninho fora, que era terrível. Tanto que na escola, minha mãe ia toda semana. Pastor, você não tem noção. Está me conhecendo agora, né, pastor? Mas fizeram um tal de encontro com Deus para adolescentes. E meu pai que organizava, né? Filho de pastor. Minha mãe também estava lá envolvida. Eles só me comunicaram. Ah, o encontro com Deus é dia tal e você vai. Ah, tá. Mais uma coisinha que eu vou. E quando eu entrei naquele lugar, entrei com o coração de filho de pastor, sabe? Daquele que fica lá, que todo mundo fala, ai, tinha que ser o filho de pastor. Mas quando eu estava naquele lugar, havia uma equipe que estava orando do lado de fora. E essa equipe que orava acreditava que nós poderíamos ser alguma coisa, além de ser um filhinho de pastor. Além de serem adolescentes que chamavam de aborrecentes. E essa equipe orava com tanta fé, com tanta unção, que lá Deus foi quebrando as barreiras que eu mesmo construí de filhinho de pastor, de crente há muito tempo, que era um criado mudo. E eu falei, eu não quero mais ser um criado mudo, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E Deus me resgatou. Cara, Deus resgatou um cara, logo eu, um pobre pecador, que não tinha serventia para muita gente, mas Deus falou assim, para mim você serve. E a mesma palavra que foi lançada para mim, eu quero lançar para o seu coração hoje. Você não é mais um filhinho de pastor. Você não é mais um crentinho de muitos anos. E em nome de Jesus, você não é dono dessa igreja. O dono é Cristo. Amém? Jesus quer resgatar você, como Ele já fez há muito tempo atrás na cruz. Jesus não quer que você venha para a igreja só por vir. Entenda de uma vez por todas que Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele morreu por aquele vício que você não consegue largar. Ele morreu
por aqueles pecados, por aquela mentira que você não consegue parar de dizer. Ele morreu por aquela fofoca que você fica coçando a sua língua e tem que passar para frente. Ele morreu por todas as nossas iniquidades. E eu entendi isso lá nos meus 17 anos, já era crente, já era batizado, já tinha feito tudo que um crente fazia, mas eu não tinha Jesus no meu coração. E Ele hoje está te chamando para Ele entrar no seu coração. Ele quer fazer uma limpeza completa dentro de você, e limpar mesmo, entrar no seu coração, tirar tudo aquilo que você fala assim, isso é minha personalidade, é por isso que sou assim. Não, Ele pode curar a sua personalidade. Olha que legal, mano. Jesus tem poder para transformar o seu temperamento, que você fala, é o meu jeito, por isso que eu dou patada em todo mundo. Não, Jesus quer curar, porque Ele curou Pedro, que dava patada em todo mundo, e o Pedro de Atos é um outro Pedro. Às vezes eu leio a Bíblia, fico lendo assim até João, é um Pedro. Não tem várias Marias na Bíblia? Tem a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a outra Maria, a mãe de Tiago, várias Marias. Eu achava que era um outro Pedro quando eu ia para Atos. Falava, não é o mesmo, não é possível que a sombra desse cara curava. Não é possível que esse cara pregava para 3.000 pessoas, ele só fazia besteira lá com Jesus. Se ele cortava a orelha do soldado de Jesus, falava, que isso, Pedro? Não estou liderando uma revolução, Pedro. Ia lá, colava a orelha, para com isso. Fala, Pedro, calma. Pedro, não vai lavar meus pés. Se não lavar, não faço parte de você. Então lava o corpo inteiro. Não, Pedro, não é assim. Só o pé tá bom, Pedro. Então esse mesmo Pedro se transformou. Esse mesmo Pedro de 17 anos se transformou. E esses Pedros, em nome de Jesus, vão se transformar para a glória de Deus. Aí você pensa, logo eu, pobre pecador, logo eu. Mas Deus quer você. Esse Deus só vai alcançar a colônia se você se converter verdadeiramente a Ele. Não basta ser crente. Não basta vir à igreja. Tem que ir para a cruz. Você tem que ir para a cruz. Sabe por quê? Porque é o seu eu que precisa estar ali. Quero terminar citando Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós entregamos a Ti essa igreja. E declaramos, ó Pai, a vitória do Senhor em nome de Jesus. Eu quero clamar pelos corações que aqui estão, pelos adolescentes que aqui estão, pelos jovens que aqui estão, pelos pais que aqui estão, pelos vovôs e vovós, pelos adultos, por cada irmão que está aqui nessa casa hoje. Quero clamar, Pai, para que haja salvação nesse lugar, para que haja libertação nesse lugar, para que haja cura nesse lugar. Em nome de Jesus, salve vidas nesse lugar. Em nome de Jesus, liberte, Pai, de prisões nesse lugar. Que haja amor, que haja perdão, que haja salvação em cada coração. Deus, em nome de Jesus, que todo vício seja repreendido, que toda mentira seja repreendida, que caia por terra toda falácia e fofoca, que toda inveja, que tudo aquilo que não foi gerado em comunhão com o Senhor, morra em nome de Jesus, seja crucificado. E nós crucificamos também, Pai, as nossas paixões que não condizem com a Tua palavra. Nós crucificamos, ó Pai, tudo aquilo que fere o Senhor, tudo aquilo que machuca o Senhor, toda atitude nossa, Pai, que não reflete a cruz, nós repreendemos e declaramos aqui que amamos ao Senhor, que amamos a Tua palavra, e declaramos mais uma vez, se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós não somos salvos. Nós clamamos a Ti e oramos, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém.